7 dicas sobre a comunidade surda. A língua materna dos surdos é a língua de sinais, e ela é tão importante para eles quanto o português é para nós brasileiros. É através da língua que as pessoas conseguem se comunicar, se expressar e construir uma identidade de grupo e pessoal. Assim como o português, o espanhol e o inglês, a língua de sinais é uma língua. Todas elas são formadas pelos mesmos mecanismos e elas têm como principal objetivo a comunicação. Então isso faz com que elas sejam uma língua, não uma linguagem. Não basta saber o alfabeto. Antes de tudo, a gente precisa saber como é que os surdos se comunicam. Existe um alfabeto manual em que cada letra e número possui um sinal correspondente. Mas, durante uma conversa, a gente não soletra as palavras. Então, durante uma conversa, o surdo não vai soletrar as palavras com esse alfabeto manual. O, I, espaço. N, E, U, espaço. N, O, N, E, espaço. E, acento, espaço. A, R, T, H, U, R. Demoraria muito. A língua de sinais dá expressão para as palavras. Por exemplo, no português, se a gente for falar a palavra gato, ela vai ser formada a partir das 4 letras. G, A, T, O. E essas 4 letras vão criar a palavra gato. Já em Libras, a gente não vai sinalizar cada letra para transformar na palavra gato. Cada palavra vai ter um sinal próprio. Por exemplo, G-A-T-O. Cada letra tem um sinal. Mas, juntando essas 4 letras, a gente vai ter o sinal de gato, que é assim. O alfabeto manual é utilizado para 2 coisas. A primeira é para sinalizar nomes próprios. E a segunda é para sinalizar palavras que ainda não possuem um sinal próprio. Além de saber o alfabeto manual e os sinais das palavras, a gente precisa entender que as línguas de sinais elas se dão através das expressões corporais e faciais. E para aprender Libras, então, é preciso de muita prática, como qualquer outra língua. Sim e não. Alguns sinais são icônicos. São aqueles que fazem alusão àquilo que querem representar. Por exemplo, escovar os dentes. Outros são arbitrários, que são aqueles que não fazem alusão a nada. Por exemplo, ônibus. E tem aqueles também que são mais abstratos. Quando tu olha e tu vê, nossa, é verdade, como é que eu nunca percebi isso? Faz todo sentido. Que é o caso do sinal de explicar, que é assim. Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Ou seja, Libras não existe em outros países. Existe língua de sinais em outros países. E cada país vai ter sua língua de sinais. Aqui no Brasil, quando a gente fala em português, a gente possui os nossos regionalismos, os nossos sotaques, as nossas gírias. Então, em Libras, a gente vai ter as mesmas coisas. A pessoa que fala em Libras aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, vai falar diferente da pessoa que mora no Rio Grande do Norte. E a gente consegue lidar com essas pequenas diferenças através da comunicação, através do contexto, das nossas expressões. O sinal de verde, por exemplo, ela é tratada com essa configuração de mão nesse espaço e faz esse movimento. Já no Rio Grande do Norte, por exemplo, ela é tratada com a mesma configuração de mão, só que em um outro espaço, na outra mão, com esse movimento. E a gente vai saber esses tipos de diferenças através da comunicação e através das expressões que as pessoas vão estar falando na hora. Libras é uma língua diferente do português. Ela se comunica de uma maneira diferente. Então, na hora de se escrever, a gente vai escrever em Libras. Essa escrita, ela se dá através da escrita dos sinais propriamente ditos. Elas vão ser representações dos sinais em movimentos, que é diferente do português, que a gente representa através dos sinais estáticos das letras. Existem alguns livros que são escritos em Libras, e além de possuírem ilustrações e a escrita em Libras, eles são escritos também em português. Essa expressão surdo-mudo, ela começou na antiguidade, quando as pessoas não entendiam o que era ser surdo, muito menos o que era mudo. E no momento em que a pessoa ela não conseguia ouvir, não conseguia reproduzir aquilo que estava sendo conversado, ela não conseguia se comunicar.
e ela acabava sendo chamada de surdo-muda. Hoje em dia essa expressão ela é muito rejeitada pelas associações de surdos e pela comunidade surda, porque muitos surdos conseguem falar. Agora imagina para um ouvinte que já é difícil aprender uma nova língua, como um inglês ou um francês. Para um surdo aprender uma língua falada é muito mais difícil, porque ele tem que saber exatamente as tonalidades das falas, os fonemas, a junção de cada letra com letra, a junção de cada sílaba com sílaba. Cada palavra vai ter uma entonação diferente dependendo daquilo que tu quer falar. Então, no momento que tu não ouve, a dificuldade é muito maior. E é muito importante que a gente consiga entender essas diferenças para que a gente possa respeitar elas.